Mais um adiamento sobre a decisão da liberdade provisória de Manuel Chang. Tribunal de Kempton Park marcou para o dia 18 de janeiro. Banco de Moçambique sancionou 6 antigos membros do Conselho de Administração do extinto Nosso Banco. Arthur Semedo, apresentado como novo técnico do Desportivo de Maputo. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. A decisão sobre o caso Manuel Chang voltou a ser adiada, desta vez para o dia 18 de janeiro. O adiamento resultou de um pedido da defesa do ex-ministro moçambicano, que pretende recorrer de todas as decisões tomadas pelo Tribunal de Kempton Park. Durante os 3 dias de audição, todos os pedidos dos advogados de Manuel Chang foram recusados. Ao início do 3º dia da audição a Manuel Chang, já reinava incerteza sobre a data da decisão final sobre o caso. Desta vez, antes do início da sessão, foi aberta uma exceção às regras de segurança para que a noiva do ex-ministro pudesse descer ao túnel pelo qual entram os réus. Ela saía 10 minutos depois, ao que seguiu-se a chegada do deputado da Assembleia da República para mais um dia em que ia acompanhar o debate entre a defesa e o Ministério Público sobre o seu futuro. Manuel Chang não faz pronunciamentos nas audições. A justiça americana é que quer as suas respostas. Antes de mais, a juíza começou por anunciar que o tribunal determinou que os crimes de que Manuel Chang é acusado enquadram-se na escala 5. Por via disso, a liberdade condicional, que a defesa pede, só aconteceria mediante o pagamento de uma das cauções mais altas estabelecidas pela justiça sul-africana. Ainda não se fala de valores. Entretanto, tal como aconteceu quarta-feira, a defesa voltou a contestar a decisão, alegando que o caso não deve ser tratado de acordo com o Código de Processo Criminal, como aconteceu, mas sim em conformidade com a lei comum da África do Sul. A juíza deu uma pausa à audição, que acabou por levar mais de 1 hora. No regresso, era outro advogado da equipe de defesa que encabeçava os trabalhos. E a defesa tinha assim o adiamento da audição por 1 semana, até o dia 18 de janeiro. O objetivo é submeter um recurso ao Tribunal Superior, contestando todas as decisões tomadas pela juíza Sagra Subroyen. É que, em 3 dias, todos os 3 pedidos da defesa de Manuel Chang foram recusados pelo tribunal, nomeadamente o pedido de ilegalização da detenção, o pedido de mais informação sobre a acusação, designadamente a revelação dos nomes que aparecem bloqueados na acusação dos Estados Unidos e o pedido de que os crimes não fossem enquadrados à escala 5. É que, além de valores altos, estão entre os requisitos para a autorização de pagamento de caução para crimes desta escala que o acusado tenha residência fixa na África do Sul, o que Manuel Chang não tem, garantia de que não vai fugir e garantia de que não vai ameaçar possíveis testemunhas. E é exatamente dessas exigências que a defesa quer fugir, visto que se a liberdade condicional for negada, Chang deverá aguardar a decisão sobre todo o processo, preso em Modabi, em Joanesburgo. O Ministério Público revelou ainda esta quinta-feira que, depois dos Estados Unidos enviarem os documentos necessários para a extradição, num prazo de 60 dias, deverá ser marcada uma audição para a decisão final sobre a ida ou não do ex-ministro moçambicano das Finanças a Nova York, onde o caso será julgado. A nossa presença já significa muito. Há muitas situações pelas quais ele tem passado e encontra a solução porque nós estamos aqui presentes a presenciar o decurso destas audições. Com este adiamento, Manuel Chang deverá voltar a estar presente neste tribunal na próxima sexta-feira. A defesa do ex-ministro deverá trazer as respostas que o Tribunal Superior deverá dar ao recurso que será submetido, contestando as decisões tomadas pela juíza Sagra Subroyen. Quanto à extradição, neste aspecto, não há muita dúvida. A justiça sul-africana aguarda que os Estados Unidos enviem os documentos necessários num prazo de 60
60 dias que contam desde o dia da detenção, que foi a 29 de dezembro último. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, STV, a partir do Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo. Durante os 3 dias de audição, vários órgãos de informação provenientes de diferentes países estiveram atentos ao desenvolvimento deste caso. Alguns jornalistas partilham a sua experiência, destacando a responsabilidade de transmitir a informação fiável, dada as expectativas que o caso está a gerar. 3 dias de busca incansável por informação. 3 dias de cobertura de um escândalo financeiro de dimensão internacional que mobilizou jornalistas moçambicanos de diversos órgãos, imprensa sul-africana, norte-americana e de outros países. O primeiro desafio foi conseguir autorização da Justiça sul-africana para o acesso e captação de imagens e áudio dentro da sala 31A do Tribunal de Kempton Park, mas valeram os pedidos escritos, submetidos, analisados e aprovados em sede da audição. 3 dias em que a audiência esperava atualizações de todas as novidades sobre o caso, mas no interior da sala, a segurança fazia sempre questão de recordar cell phones off, o que em português significa telefones desligados, mas nada que não fosse algumas vezes violado em nome da responsabilidade de informar. E no fim, o balanço. Afinal, não é todos os dias que se vivem experiências como essas. Experiência interessante, no sentido de que pela primeira vez tivemos um caso desta natureza envolvendo um ex-governante moçambicano a ser ouvido no estrangeiro, nomeadamente na África do Sul. Portanto, tivemos que acompanhar desde o início da audiência até hoje. Uma espécie de escola para vários jornalistas, porque é onde se aprendeu que por vezes não é bom correr com a informação antes de sentar, analisar e consultar com as pessoas abalizadas na matéria. Nós vemos por aqui, ficamos a saber um pouco mais do caso, mas na verdade o essencial não foi discutido, porque a questão de extradição ainda sequer começou a sua discussão. A questão da caução simplesmente começou a sua discussão, mas não foi submetido o pedido da caução. Então, quando se votará no dia 18, vai ser de novo para ouvir o pedido de caução, ou caso contrário, se houver uma decisão do Tribunal Superior a anular as decisões deste tribunal, que é o Tribunal Inferior. E foram também 3 dias em que a STV esteve por cima de todos os acontecimentos. E na próxima sexta-feira, o Grupo Soico estará em Joanesburgo, no Tribunal de Kempton Park, sala 31A, para lhe trazer as novidades sobre este caso. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, na cobertura da audição de Manuel Shank, para a STV. A Presidente da Assembleia da República reagiu à detenção de Manuel Shank e disse que o seu desejo é que apenas seja aplicada a lei. Nós sabemos, temos estado a acompanhar, os órgãos ou as estruturas competentes têm estado a acompanhar. Como sabe, portanto, os seus trâmites, um processo ao nível nacional. Aconteceu, nós estamos a acompanhar. O que nós desejamos, o que nós temos como objetivo, em termos do que nós gostaríamos que acontecesse, é que de facto se cumprisse escrupulosamente as normas aplicáveis. Fundamentalmente isso, que se apliquem as normas aplicáveis de forma escrupulosa. Sobre a cidade da detenção do anterior presidente de Abusa. Não vemos, não. Já o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, defende que, caso haja dinheiro das dívidas ocultas em contas no exterior, devia ser trazido para o país, onde seria muito útil. Falando à Rádio Moçambique, a propósito da detenção de Manuel Shank, Chissano disse esperar que a justiça seja feita. Oxalá, se houver dinheiro que ser devolvido a Moçambique, seria útil. Agora, que estratégias para se devolver o dinheiro a Moçambique? Não sei. Uma pessoa que é posta na prisão pode não ter meios de como devolver o dinheiro. Ou, se há maneiras de fazê-lo, também não seria mau. O que é essencial aqui é que nós tiremos esta lição para frente
e criamos uma sociedade mais pura. Mas eu confio que as instituições de justiça, tanto em Moçambique, na África do Sul ou nos Estados Unidos da América, vão saber ir pelo caminho da justiça. As instituições de justiça, tanto em Moçambique, na África do Sul ou nos Estados Unidos da América, vão saber ir pelo caminho da justiça. E então, esse é o esclarecimento que nós gostaríamos de ter. Não termos apenas punição por punição, mas temos que ter clareza. Evidentemente, isso tudo vai ser utilizado pela oposição do partido. Mas o partido tem que ser íntegro, né? Íntegro e analisar. Por isso mesmo é que uma maior clareza do que se passou, como é que se passou, é necessária para que o próprio partido também possa tomar as medidas necessárias para que isso não aconteça mais dentro do partido ou por indivíduos do partido. Não é fácil. O Sufo Momad, coordenador interino da Renamo, também reagiu sobre a detenção de Manuel Chang. O Sufo critica a inoperância das autoridades moçambicanas. Custa acreditar, superando uma situação tão grave e escandalosa, não há um único pronunciamento, nem do Presidente da República, nem do Governo, sobre os contornos e as implicações desta detenção. Sufo Momad lançou duras críticas à Procuradoria-Geral da República, que, no seu entender, mostrou incapacidade e inoperância no processo. Mais uma vez, a DGR mostrou a sua incapacidade e inoperância, promiscuidade e desinteresse pelo bem servir a pátria. Ao posicionar-se dessa forma, a DGR banaliza-se e descaracteriza as suas funções de representar o Estado junto dos tribunais, controlar a legalidade, exercer a ação penal, segundo estabelece o artigo 235 da Constituição da República de Moçambique. Terminou encorajando o governo dos Estados Unidos a prosseguir com o processo para responsabilizar os culpados. O Movimento Democrático de Moçambique entregou hoje uma carta de agradecimento à Embaixada dos Estados Unidos da América pela detenção do deputado e ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Entretanto, a polícia tentou impedir a marcha do terceiro maior partido político. O que era para ser uma caravana com som e dísticos em agradecimento aos Estados Unidos de América pela detenção e possível extradição de Manuel Chang acabou por originar uma confusão. Nossa terra nós não vamos passar, nossa terra nós não vamos passar. Nossa terra não vamos passar. A marcha dos membros do MDM na cidade de Maputo começou na sede da delegação e os manifestantes alegavam ter direito de passear pela cidade, mas a polícia, posicionada na rotunda da Guerra Popular, exigia uma autorização para o efeito. A polícia está a tentar nos impedir. O nosso destino é a Embaixada dos Estados Unidos para agradecer o que os Estados Unidos fez. A nossa justiça não conseguiu prender os gatunos que lesaram a pátria e os Estados Unidos assim o fez. Passados alguns minutos, os ânimos exaltaram-se e a polícia decidiu interditar, sem mais conversações, o trajeto do MDM, que pretendia chegar à Embaixada dos Estados Unidos da América. Autorização para ir à Embaixada. Vamos a ir à Embaixada. Se não tem autorização, aqui ninguém vai marchar. Aí a Embaixada da República tem autorização do município. A manifestação na via. Autorização para andar. Ninguém passa. Em seguida, a polícia tentou obrigar que cada carro se dirigisse a um destino diferente da embaixada. O MDM aceitou, mas foi apenas uma tática para despistar as autoridades, pois cada membro da caravana seguiu
um caminho diferente, mas todos tinham como destino a Embaixada dos Estados Unidos da América. A polícia percebeu-se, seguiu alguns deles e até tentou barrá-los à força, mas de nada valeu. Estou a dizer lá, não quero ninguém na embaixada, tem formalidade legal, não quero ninguém. Mas já estão lá, ninguém vai chegar. Então, este é um partido. Sim, já estão lá, deixa legalmente constituído. Calma. Sim, nós lá nós falamos convosco, mas serão cada um ia para a sua. O nosso partido está presente na Assembleia da República, Assembleia Provincial, não Assembleia Provincial. Estou a dizer isso. Estou a fazer o meu trabalho, estou a fazer o trabalho. O MDM diz que conseguiu entregar a carta à Embaixada norte-americana, na qual agradece a detenção e possível extradição de Manuel Chang. Mas quando o reforço da polícia chegou com gás lacrimogéneo, os manifestantes que aguardavam pelos colegas que estavam na embaixada dispersaram-se. O filósofo Severino Nguenha defende que a detenção de Manuel Chang enfraquece a Frelimo, principalmente num ano eleitoral, embora considere que a Renamo e o MDM estejam ainda mais enfraquecidos. O reitor da Universidade Técnica de Moçambique entende que o envolvimento de governantes em atos corruptos influencia a sociedade a pautar pelo mesmo comportamento. Severino Nguenha alerta que tal comportamento pode ter repercussões durante anos. Isto que nós vemos julgados em Chang, na África do Sul, a escala menor, está espalhado por toda a índole da sociedade moçambicana. Isto é extremamente grave. Nós podemos até conseguir, agora o Chang foi preso e outros podem ser presos também, podemos até fazer com que restituam o dinheiro, podemos até punir pessoas nos tribunais, mas redar valores verdadeiros a moçambicanos, retrazer a moral pública, retrazer a dimensão do empenho e do sacrifício, vai ser um trabalho muito mais difícil. Para Nguenha, apesar dos recentes acontecimentos que eventualmente possam enfraquecer a Frelimo, os moçambicanos não têm alternativas em relação aos partidos. O que é um partido político forte? É um partido que é senhor das suas ideias, senhor das suas convicções, senhor dos seus projetos. É um partido que tenta, na medida do possível, ser coerente com os princípios que anuncia. Nenhum dos nossos 3 partidos maioritários corresponde a isto. Nenhum deles 3. Então, o que está a acontecer na Frelimo, com o antigo Ministro das Finanças, vai enfraquecer ulteriormente a Frelimo. E o processo que estamos a assistir agora, nas eleições em Gorongosa, também não está a mostrar uma Renamo fortificada. O risco é que, se já a Renamo do passado não foi capaz de ganhar eleições, quando o Dhlakama estava vivo, esta Renamo que vai sair agora, muito mais fragilizada, porque dicotomizada em partes, também vai ser fragilizada. O filósofo vai mais longe ao afirmar que, se há impunidade no processo sobre dívidas ocultas, tal resulta da promiscuidade entre o governo e o poder judiciário. Creio não estar a mentir se disser que a promiscuidade entre o executivo e o poder judiciário fizeram que esse processo não fosse clarificado. Isso não acontecendo, são os outros que têm que vir à nossa casa para meter ordem na desordem que nós mesmos provocamos. Durante muito tempo na Primeira República, um dos males maiores que nos queixamos como moçambicanos foi a ingerência dos outros. Mas é quase uma contradição, mas ao mesmo tempo com um sentimento de angústia, que eu vejo a alegria que os moçambicanos têm de ver a justiça americana a ter que interferir para meter ordem, até purificar as nossas próprias fileiras na justiça ou nos partidos, porque nós não somos capazes de fazer. Conclui dizendo que a intervenção dos Estados Unidos para a responsabilização dos autores das dívidas ocultas constitui uma crítica às instituições moçambicanas. Ainda sobre as dívidas ocultas, Manuel Chang e Ernesto Couve fazem parte da lista dos 16 gestores públicos que poderão ser responsabilizados financeiramente pelo Tribunal Administrativo. Além do antigo Ministro das Finanças, a Procuradoria diz que o ex-governador do Banco de Moçambique também autorizou a contratação das dívidas ilegais. Não é desta que vamos ter esta matéria, e mudando de assunto para dizer que o Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve hoje em Maputo um encontro de cortesia com seu homólogo do Botsuana,
Moguetse Matsitsi, que se encontra de visita privada a Moçambique. Segundo um comunicado da Presidência da República enviado à nossa redação, no encontro de cortesia, o chefe de Estado moçambicano fez-se acompanhar pela esposa, Isaura News, e pelo governador da província de Maputo, Raimundo Diomba. 6 antigos membros do Conselho de Administração do extinto Nosso Banco foram sancionados pelo Banco de Moçambique devido ao seu papel na gestão daquela instituição financeira dissolvida e liquidada em 2016. Os 6 antigos membros foram sancionados com multas no valor de 500 mil meticais cada e estão proibidos por um período de 3 anos de exercer cargos sociais e de gestão em instituições de crédito e sociedades financeiras, segundo um comunicado do Banco de Moçambique, divulgado esta quinta-feira. Trata-se de Adelino Buc, Mariano Matsinha, Francisco Mazoio, Tomás Santo, Musa Tembe e Jaime Mutolo, à data dos fatos, membros executivos e não executivos do nosso banco. O Nosso Banco S.A. foi encerrado por ordens do Banco de Moçambique em novembro de 2016, devido à falta de capitalização, de uma estrutura econômica financeira saudável e a graves problemas de liquidez e de gestão. O extinto banco era detido maioritariamente pelo Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, com 77,2%, e pela Empresa Pública de Eletricidade de Moçambique, EDM, com 15,1%. À data da sua dissolução e liquidação, o Nosso Banco era liderado por João Loureiro, um antigo quadro do Instituto Nacional de Estatística. Elias Dhlakama confirma a sua candidatura para a liderança da Renamo. O irmão de Afonso Dhlakama é o segundo a manifestar interesse em liderar a Renamo, depois de Manuel Bissopo, atual secretário-geral do partido. Quando faltam apenas 5 dias para a realização do Congresso da Renamo, o brigadeiro Elias Dhlakama deu a cara para confirmar a corrida à presidência do maior partido da oposição. Aliás, a eleição do sucessor de Afonso Dhlakama, falecido em maio de 2018, é um dos pontos mais importantes do Congresso, que vai decorrer de 15 a 17 deste mês em Gorongosa. Vou me candidatar à solicitação. Vou atender à solicitação dos membros da Renamo, um grande chamamento de todos os membros, de todos os níveis da Renamo, que me convidaram, que me solicitaram para que eu candidatasse. Nós somos continuidade, portanto, do legado do presidente Afonso Dhlakama, e sendo assim, nós queremos continuar com aquele legado todo, com aquele tudo que ele traçou, e para dizer que nós o que queremos, sim senhora, vamos trazer inovações. A formação de membros será a maior aposta do Elias Dhlakama durante a sua liderança caso vença a eleição interna. Bom, o que nós vamos trazer é a formação dos quadros, porque o membro da Renamo deve saber ser quadro, ser membro da Renamo, ter domínio daquilo que faz. E onde estiver o membro da Renamo deve saber quem deve fazer o quê. Este vai ser o prato mais forte da minha liderança. Elias Dhlakama passou a reserva em outubro do ano passado, na sequência de um pedido expresso ao Presidente da República. Até a data da sua passagem em reserva, o brigadeiro Elias Dhlakama liderava o comando de reservistas desde 2015. Reparamos o dossiê das dívidas ocultas para dizer que Manuel Chang e Ernesto Gove fazem parte da Liga dos 16 gestores públicos e poderão ser responsabilizados financeiramente pelo Tribunal Administrativo. Além do antigo Ministro das Finanças, a Procuradoria diz que o ex-governador do Banco de Moçambique também autorizou a contratação das dívidas ilegais. Um ano depois da Procuradoria-Geral da República solicitar ao Tribunal Administrativo a responsabilização financeira de gestores públicos envolvidos nos empréstimos de mais de 2 bilhões de dólares, finalmente são conhecidos os nomes dos 16 envolvidos. Segundo escreve o Jornal Notícias desta quinta-feira, a PGR pede a responsabilização financeira dos gestores envolvidos na autorização e emissão de garantias de Estado sem nenhuma base legal, nomeadamente Manuel Chang, então Ministro das Finanças, Ernesto Gove, na altura governador do Banco de Moçambique, Maria Exaltina Lucas, antiga diretora nacional do Tesouro, Piedade Macamo, antiga diretora nacional adjunta do Tesouro,
Gregório Leão, à época, diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, e Antônio Carlos do Rosário, ex-diretor nacional de Inteligência Econômica do SIS e presidente dos Conselhos de Administração das Empresas Proíndicos, Imatum e MAM. Pelo exercício simultâneo de funções no Estado e nas empresas beneficiárias dos empréstimos ilegais, em violação do regulamento do Sistema de Administração Financeira do Estado, a Procuradoria pede a responsabilização financeira de Antônio Carlos do Rosário, Maria Exaltina Lucas e Henrique Álvaro Gamito, à data assessor do Ministro das Finanças. E pela gestão de fundos provenientes das dívidas ilegais, a PGR solicita que sejam responsabilizados Vítor Bernardo do PCA da Proíndicos, Eugênio Henrique Machaba, Rauf Ismael Irá, Antônio Carlos do Rosário e José Manuel Gopo, todos eles da Proíndicos. Na Imatum, a PGR pede que sejam responsabilizados financeiramente Maria Exaltina Lucas e Ivone Lixuxa, administradoras não executivas, Agim Anlaué, Henrique Álvaro Gamito e Hermínio Lima Alberto Tempe, administradores executivos, Felisberto Manuel, presidente da Comissão Executiva, Cristina Alice Valente Matavel, diretora-geral, e Antônio Carlos do Rosário, PCA. Dos gestores da MAM, a PGR pede a responsabilização do PCA, Antônio Carlos do Rosário, do diretor executivo Nazir Felizardo Passad de Abubacar e dos administradores executivos Raul Ismael Irá e Agian Laué, além da emissão de garantias do Estado sem a observância da lei e do acordo com o Fundo Monetário Internacional. As infrações financeiras cometidas pelos 16 gestores incluem o uso do dinheiro do orçamento do Estado para a realização do capital social das 3 empresas, o pagamento de dívidas das empresas com fundos do Estado e com empréstimos concedidos pelo Novo Banco e Banco Nacional de Investimentos com novas garantias prestadas pelo Estado, a utilização de dinheiro público proveniente dos empréstimos contraídos para finalidades diversas, pagamento de envios, extraído de documentos, sonegação e deficiente prestação de informações à auditoria da CROL, execução de atos e contos sem a sua submissão à fiscalização obrigatória do Tribunal Administrativo. Por divulgar, faltam os nomes dos 18 arguidos que a PGR diz existirem no processo crime que investiga dívidas ilegais aberto em 2015. No ar, o Jornal da Noite da SFN, paralelo com a SFN Notícias. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos já. Muito boa noite, Monfesma. Estamos de volta ao jornal. Moçambique caiu no índice de democracia e é classificado como um regime autoritário. A avaliação anual é feita pelo The Economist, que justifica a má posição do país com os índices verificados nas eleições autárquicas do ano passado. As eleições autárquicas realizadas em outubro e que divergiram os principais concorrentes em algumas autarquias pesaram para a péssima classificação de Moçambique. Aliás, a situação mais recente é a de Marromeu, em Sofala, onde se repetiu a votação em 8 mesas devido a irregularidades. Mas os resultados da segunda votação também foram contestados pela Renamo. O Conselho Constitucional, mesmo tendo validado os resultados, reconheceu que houve irregularidades na autarquia de Marromeu. O país obteve uma pontuação global de 3,85 em 10 pontos possíveis, face aos 4,2 pontos conseguidos na avaliação anterior. Se em 2017 ocupava a posição 115 entre 167 países avaliados e era considerado regime híbrido, este ano caiu para a posição 116, passando a ser classificado como regime autoritário. Participação política, 5 pontos. E cultura política, 5 pontos. Foram os critérios mais bem avaliados, enquanto a pior situação foi atribuída ao funcionamento do governo, 2,14, e liberdades civis, 2,53. Num índice que não inclui o São Tomé e Príncipe, Cabo Verde mantém-se como o país lusófono mais bem colocado, ocupando a 26ª posição, à frente de Portugal, 27ª, Timor-Leste, 42ª, e Brasil, 50ª, todos classificados como democracias com falha. Apesar de ter mantido a mesma posição do índice anterior, 7,88, Cabo Verde caiu 3 lugares na lista relativamente à avaliação anterior, 23ª posição.
O país teve as melhores pontuações nos critérios de processo eleitoral e pluralismo, 9.17, liberdades civis, 8.82 e funcionamento do governo, 7.86, sendo as piores na participação política, 6.67 e cultura política, 6.88. Timor-Leste manteve a pontuação, 7.19, mas subiu um lugar no índice, enquanto o Brasil melhorou a classificação, passando de 6.86 para 6.97, mas caiu uma posição. Processo eleitoral e pluralismo e liberdades civis foram as categorias mais bem avaliadas nos dois países. Angola na posição 123, Guiné-Bissau na posição 157 e Guiné Equatorial na posição 161 mantém a classificação de regimes autoritários, com pequenas oscilações, quer nas pontuações, quer na posição no índice. A edição deste ano do índice do jornal The Economist tem como tema Democracy Index 2008, Me Too, Political Participation, Protest and Democracy, e é liderado pela Noruega, com 9.87 pontos, que encabeça a lista de apenas 20 países classificados como democracias plenas. Como democracias com falhas, em que se inclui Portugal, foram classificados 55 países, 39 como regimes híbridos e 53 como regimes autoritários. As vítimas da tragédia de Ulene estão preocupadas com a demora no reassentamento definitivo no distrito de Marraquene. As famílias não sabem se vão continuar a receber o dinheiro do município para continuar a pagar as casas que estão a arrendar há menos de um ano. 11 meses depois do desabamento da lixeira de Ulene, que fez 17 mortos e 5 feridos, as famílias que foram removidas das proximidades do aterro ainda não foram definitivamente reassentadas. Apesar de estarem a receber mensalmente 10.000 meticais do Conselho Municipal para arrendar as casas onde se encontram a viver, as famílias entendem que o processo está a ser muito lento. António Matias é uma das vítimas da tragédia de Ulene e, apesar de receber 10.000 meticais por mês para pagar a renda da casa, diz que prefere ter a sua própria casa. O que a mim me espanta e que me dói, viver na casa de aluguel, meu chefe, não é como viver na sua casa. Você não faz nenhuma vontade. Na minha casa, eu semeava ali verduras, apanhava ali um pato, eu criava, galinha criava, qualquer coisa que eu apanhava. Ou estou no caminho, apanho uma coisa, comprava e trazia ali. Agora vou carregar, vou comprar uma coisa no caminho, carrego. Vamos ver neste um quarto de sala. Eu vou por aonde? As coisas. Não tenho onde pôr. Quem partilha das mesmas limitações por não estar a viver na própria residência é a Mugabe, esposa de Matias. Gostava de sair daqui para a minha casa. Sim. E o que é que não consegue fazer aqui nesta casa? Mas que quando estivesse na tua casa ia conseguir fazer? Ia trabalhar, comprar muita coisa que estou a precisar, mas como não tem sido, não há meio. Além do desejo de ter casa própria, as famílias vivem numa incerteza, pois o contrato de arrendamento expirou em dezembro e ninguém sabe se o município vai continuar a transferir dinheiro. Há de haver mudança das cadeiras. Será que este que vai entrar vai tomar a nossa responsabilidade? Até aí estamos interrogados. Nós todos estamos interrogados. Não sabemos onde que vamos. Não sabemos onde que vamos. Só sabemos de onde saímos, mas onde que vamos não sabemos. A STV foi até Poçolã, distrito de Marraquene, local onde serão construídas mais de 300 casas para reassentar as vítimas da lixeira de Ulene. E tudo o que se pode ver é uma mata num espaço de 48 hectares. Segundo o secretário do bairro, desde que a área foi parcelada em junho do ano passado, ainda não houve nenhuma intervenção. As limpezas estavam previstas para começar de mês de outubro para novembro, assim, sei que até aqui não tenho informação. O Conselho Municipal de Maputo promete pronunciar-se sobre o assunto esta sexta-feira. Estudantes do segundo ano do curso técnico de Medicina Geral no Instituto Médio de Saúde em Nampula reclamam da falta de equipamento e atrasos no arranque de estágios nas unidades sanitárias. O estabelecimento de ensino é privado e funciona há 2 anos com 4 cursos de saúde. De acordo com estudantes do segundo ano do curso de técnicos de Medicina Geral no Instituto de Saúde Privado, insiste que tem a duração de 2 anos
estão sem estágios desde o ano passado e ainda queixam-se da falta de equipamentos na sala de aulas práticas. Gente, quando não paga mensalidade, somos retirados fora. Sempre que eles nos mandam para o campo do estágio, somos enxutados. Estivemos em Moala Expansão no ano passado, fomos enxutados por causa de pagamento. Em seguida, esse ano, era para termos o estágio em dezembro. Eles disseram, não, vão descansar, logo em janeiro voltem para ter estágio. Chegamos aqui, nos mandaram para Moala Expansão, fomos enxutados, que a instituição não paga. Nós não queremos ser técnicos sapateiros, mas sim queremos técnicos com sapataria. Sim, todas as contas já estão pagas. Inclusive em janeiro. Fica tipo, não temos nada aqui, mesmo tivendo certificado na mão, não vamos ter emprego, porque em todos os hospitais não aprendemos nada. Imagine, quando vamos para o estágio, uma turma de 50 e tal estudantes carregam para no estágio. Imagine, vamos supor, tem um doente ou dois doentes, 50 e tal doentes, como é que nós vamos atender? Laboratório não temos, só temos uma sala humanística, mas é muito pobre. O manequim, são 2 manequins. A direção pedagógica justificou-se, mas não convenceu os estudantes que na altura apresentaram os comprovativos de pagamento. O fator primordial que eu estou a ver é a falta de pagamento de campo de estágio para alguns tutores. O diretor do Instituto apresentou alguns talões de depósito efetuados para os estágios e assume falta de articulação. A nossa sede na Beira procedeu os pagamentos nas contas da Direção de Saúde da cidade, assim como no Marreiro. Se calhar não houve articulação entre a Direção da Saúde da cidade com os respectivos centros. Os depósitos foram efetuados no dia 7 do corrente mês. Refira-se que só entre a zona de Nanticlio e Moala Expansão, na cidade de Nampula, existem cerca de 3 institutos de formação em saúde. Mais um intervalo à vista, mas antes do estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar uma máxima de 34 graus e uma mínima de 25, 35 de máxima para Xai-Xai e 25 de mínima. Inhambane, 35 de máxima e 27 de mínima. No centro do país, 35 de máxima para Teta e 23 de mínima. 33 graus de máxima no Chimoio e 21 de mínima. 33 também de máxima na Beira e 25 de mínima. Quilimane, 34 de máxima e 27 graus de mínima. No norte do país, cidade de Lixinga, 27 de máxima e 18 de mínima. 32 graus de máxima para Pemba e 26 de mínima. 32 também de máxima para Nampula e 24 de mínima. Até já. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e vamos olhar o plano internacional. Arrancou ontem o debate final sobre o acordo do Brexit. O Parlamento Britânico tem 5 dias para aprovar ou chumbar o acordo da primeira-ministra britânica, Theresa May. Desta vez é de vez. O Parlamento Britânico vai ter de votar pela saída ou permanência do Reino Unido na União Europeia. A própria primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu a votação independentemente da sua provável derrota. Estou feliz por repetir o que eu disse anteriormente, que deixaremos a União Europeia 29 de março. Quero que deixemos a União Europeia em 29 de março com um bom acordo que está sobre a mesa. Mesmo assim, o líder da oposição, Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, não deixa de lançar suspeitas sobre os supostos truques imprevisíveis de Theresa May. Não estará a primeira-ministra imprudentemente a desperdiçar o tempo, mantendo o país refém com a ameaça de nenhum acordo, numa tentativa desesperada de chantagear os parlamentares para votar o seu acordo impopular? O certo é que o Parlamento tem 4 dias para debater o pacote de Brexit defendido por May e espera-se que no dia 15 de janeiro haja votação final sobre a saída ou não do Reino Unido da União Europeia. Félix Tshisekedi, líder de um dos partidos da oposição, é o vencedor das eleições presidenciais na República Democrática do Congo, segundo os resultados provisórios da Comissão Eleitoral. Martin Fayulu, outro líder da oposição, contesta os resultados. Félix Tshisekedi, que ocupava a segunda posição na lista de sondagem de intenções de voto, foi esta quinta-feira declarado vencedor das eleições presidenciais da República Democrática do Congo.
De acordo com os resultados provisórios, Tshisekedi obteve 38,57% dos votos, equivalente a 7 milhões de votos, contra 6 milhões de votos arrecadados pelo outro candidato da oposição, Martin Fayulu. Tshisekedi já deu discurso de vitória e agradeceu ao presidente cessante Joseph Kabila pela intenção de permitir uma transição pacífica do poder. Eu não serei presidente de um partido político. Não serei presidente de uma tribo. Eu serei presidente de todos os congoleses. Entretanto, nem todos concordam com os resultados divulgados. Martin Fayulu, que ocupava a primeira posição na sondagem de intenções de voto, fala de conspiração eleitoral entre o candidato Tshisekedi e a coligação do presidente Joseph Kabila. Fayulu apela a todos os congoleses a unirem-se para exigir a divulgação certa dos resultados eleitorais. A Igreja Católica apoia a contestação de Fayulu e revelou que ele é vencedor destas eleições, baseando-se em dados recolhidos por 40 mil observadores. Recorde-se que na terça-feira a delegação de Tshisekedi havia dito ter mantido um encontro com a delegação da coligação de Joseph Kabila para permitir ou garantir uma transição pacífica do poder. Os resultados provisórios foram divulgados às 3 horas da madrugada para prevenir-se reações espontâneas e violentas dos cidadãos. 3 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas durante os protestos antigovernamentais no Sudão. O presidente Omar al-Bashir insiste que vai continuar no poder. Esta é a 4ª semana que milhares de cidadãos sudaneses realizam protestos contra o regime do presidente Omar al-Bashir, com mais de 3 décadas no poder. Mais uma vez, a polícia usou balas de borracha e gás lacrimogéneo para repreender as manifestações consideradas ilegais. Segundo as autoridades governamentais, 3 pessoas morreram e algumas ficaram feridas. Sudão tem sido assolado por uma crise econômica que elevou o preço do pão e reduziu a circulação da moeda. Desde 19 de dezembro, que os sudaneses liderados pela oposição têm se manifestado desta vez, exigindo a resignação do presidente al-Bashir. Entretanto, Omar al-Bashir diz que não vai sair do poder e planeia a alteração à Constituição para banir o limite dos mandatos presidenciais. No desporto, Artur Semedo foi hoje apresentado como novo técnico da equipa sénior de futebol do Desportivo de Maputo. A direção dos alvinegros coloca como fasquia a conquista do Moçambola 2019. Semedo foi recebido em apoteose pelos adeptos. Imagem que certamente valerá por 1000 palavras. A Semedo amoleceu e quase que a engasgar-se, assumiu que estava com medo. Estou um bocadinho nervoso, porque não esperava uma recepção desta magnitude. Este é o abraço que marca o regresso do Semedo Desportivo ao Moçambola e foi dado no remodelado Centro Social do Clube Alvinegro, debaixo de muitos sorrisos e aplausos. E porque Semedo é sinônimo de títulos, a fasquia para 2019 é elevada. A Semedo, o Mister está pronto para retribuir o carinho e a confiança depositados pelo Desportivo de Maputo. E a fasquia é alta, Mister? É alta, como sempre, é alta em qualquer clube que eu represente. E independentemente da vontade dos associados, dos adeptos e muitas vezes dos diretores dos seus clubes que me contratam, a minha ambição é intrínseca à minha pessoa. Entretanto, esta quinta-feira foi apenas apresentado o técnico dos alvinegros e a garantia de que o plantel esteja à altura de lutar pelo título. A direção do clube diz que está bom de pisa e descarta qualquer pressão pela meta estabelecida para 2019. Cada um é responsável pelas palavras que diz. O Desportivo é uma equipa de marca, é uma equipa que lutou sempre pelos lugares cimeiros. E eu acho que se nós lutarmos para não descer, corremos o risco de disputar lá por baixo. Nós temos que lutar para estar mais em cima possível, para termos a melhor classificação possível. E é isso que nós vamos fazer. Hoje o dia era de saber. Para a semana, Inácio Bernardo promete falar dos jogadores e do campo que será utilizado pelo Desportivo de Maputo nesta assumida luta pela conquista do título nacional. Na próxima semana iremos formalizar o local onde o Desportivo vai jogar, o local onde o Desportivo vai treinar
e onde vai ser a casa do futebol do Desportivo. E foi assim que terminou a mais esperada apresentação de um técnico para o Moçambola 2019. Adeptos e sócios do Desportivo mostraram-se otimistas quanto ao regresso de Artur Semedo, mas aconselham calma e respeito pelos adversários. Para mim é uma honra, mas o que é necessário, o Desportivo tem que estar organizado. O fator de ele regressar não quer dizer nada. Não é possível regressar enquanto os pratos estão limpos, estão sujos. Tem que regressar e a direção do Desportivo saber lavar os pratos limpos. Isso é a primeira coisa. Semedo é bem-vindo para o Desportivo, é filho da casa, como dizem, o bom filho que regressa a casa, né? Nós adeptos estamos muito ansiosos de ver o Semedo voltar para casa. Essa aqui é para uma equipa nova, uma equipa antiga, só precisa de uma reconstrução, uma nova dinâmica. Agora, com o Semedo, acho que tudo vai melhorando. É de louvar a vinda do Mr. Semedo. Não esperávamos, né? Uma surpresa. Foi uma grande surpresa. Uma das quais foi no início passado saber que fomos a Moçambola, foi presente de Natal. Este ano aqui sabemos que temos um Mr. de grande gabarito como Artur Semedo. É emocionante. Com Artur Semedo tudo é possível. Estamos aqui não só para garantir a manutenção, mas sim para lutar pelo título. E eu confio no Mr. Semedo. Do Desportivo para o vizinho Machaquene, que abriu esta quinta-feira as oficinas para a época 2019. Com um plantel renovado, os tricolores colocam como fasquia também a conquista da Taça de Moçambique e os primeiros 5 lugares do Moçambola 2019. Se vocês forem ver a trajetória da nossa equipa técnica, eles pegaram a equipa em 2017, não é? Terminamos quase sufocados, não é? E no ano passado conseguimos quinto lugar e este ano certamente é para conseguir uma classificação melhor e tentar chegar o mais longe possível na Taça Moçambique. Quem sabe ganhar a Taça Moçambique, não é? É este o principal objetivo do Machaquene para a temporada futebolística 2019. O Machaquene que conta com cerca de 30 jogadores, dos quais 10 procuram lugar no plantel final, onde estão assegurados 18, que vêm da época passada, e mais 2 já contratados. A direção diz que confia na equipa técnica e nos jogadores disponíveis para atingir os seus objetivos. Se for a ver, a maior parte deles vem da formação do Machaquene. Acredito que nós vamos fazer o melhor do ano passado e claramente que vem alguns também para reforçar de acordo com a indicação do nosso técnico. A demora na definição do modelo de disputa de Moçambola 2019, bem como a data do início da prova, preocupam a direção tricolor. O melhor modelo, acho que todos concordam comigo, é o modelo tradicional que temos vindo a usar. Que o outro seria um retrocesso. Entretanto, tem custos. A questão é saber, né, como é que nós rentabilizamos este futebol, como é que nós vendemos este futebol de maneira a tornar-se acessível para os investidores. Porque realmente acaba sendo um sufoco para as poucas empresas que apoiam, para os clubes e para a própria gestão da Liga de Futebol. Do plantel do ano passado, os tricolores dispensaram novos jogadores, com destaque para Zacarias, Manuelito, Faustino, Jair e Tobias. Em sentido contrário, chegaram 4 júniores e 2 jogadores vindos de Ferroviário de Quilimane e Têxtil do Pungue. 9 da noite em Maputo e em Joanesburgo, ponto final do jornal. Eu volto dentro de instantes para a noite informativa na STV Notícias. Até já.